Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Gun69 com mais um papo de colecionador e um papo temático. A gente vai falar hoje sobre pandemia. O assunto, né, esse ano 2020 vai ser lembrado pro resto da história como o ano pandêmico, né? Dessa Covid-19. A coisa começou no final do ano passado, mas se espalhou, virou pandemia mesmo, foi nesse ano aí. Pelo menos chegou aqui no Brasil em fevereiro, mas em janeiro já estava se espalhando lá na China. Mas enfim, é um tema recorrente porque não se fala em outra coisa, enquanto a gente não se vê livre disso, enquanto não houver uma vacina, né, ou então que toda a população mundial, ou grande parte dela, consiga ter anticorpos a esse vírus, né, a gente não vai se ver livre disso tão cedo. Então a gente tendo as precauções, né, desse isolamento necessário, né, evitando sair muito, evitando muitos contatos, né, para ver se a gente, pelo menos aqueles que são mais suscetíveis, né, digamos assim, né, que tenham já doenças, né, evitem de... Porque esse vírus ele nem é muito letal, né? O problema é quando você já tem os problemas, esse vírus chega e só dá a sentença final na pessoa, infelizmente, né? As pessoas mais velhas, as pessoas que fazem tratamento de câncer, que tem o sistema imunológico mais afetado, né? Mas enfim, a gente decidiu fazer um programa com esse tema, né? Então a gente vai destacar, eu e o Edilson, daqui a pouquinho ele já vai, eu vou chamar ele aqui para começar, e a gente vai estar falando aqui, cada um de nós escolheu 5 álbuns de bandas que tem nos seus trabalhos alguma coisa relacionada ao que a gente está vivendo, essa pandemia ou outros tipos, né, de vírus, vocês vão ver. Acho que é bem interessante, a gente conseguiu revisitar até trabalhos que faz tempo que a gente não pegava neles, né, mas estão nas nossas coleções, então é uma boa oportunidade de dar uma nova chance para esse trabalho e dar a conhecer, né, bandas um pouco menos conhecidas aí do público maior, né. Então antes de eu chamar o Edilson, eu só queria mostrar aqui um top que eu separei aqui da Wikipedia, já não lembro de onde eu peguei, acho que foi da Wikipedia, que é o top dos 10 vírus mais letais que já existiram, né? Então, ó, no número 1, o vírus de Marburg, na Alemanha, chegou a ter 90% de letalidade, né? Desse top é o mais, né? O top 2 aqui é o da Ebola, que aconteceu na África. No terceiro lugar temos o Hantavírus, na Coreia. E em quarto lugar, H5N1, bem conhecido aqui no Brasil, né? Que começou com as aves, né? Então, com 70% de letalidade. E em quinto lugar temos o Lassa, da Nigéria, que é uma doença espalhada por ratos. Mas enfim, é curioso ver o top, é top 10, né? Mas só para destacar, em décimo lugar temos a dengue, né? Que também surgiu na Tailândia, na Índia, né? Através dos mosquitos, e que aqui no Brasil a gente conhece bastante também, né? Então olha, eu vou chamar o Edilson. Para quem não sabe, o Edilson é biólogo, então ele entende do assunto e ele vai dar mais detalhes antes de começar os destaques dele. Confere lá. Fala aí galera, estamos aqui de novo com mais um papo de colecionador e hoje nosso tema está envolvendo esse momento aí que nós estamos passando e ainda vamos passar por um certo tempo, né? Já aconteceu no passado, está acontecendo no presente e provavelmente vai acontecer no futuro, que é essa pandemia, né? Então eu e o Gus resolvemos abordar aí algumas bandas com nomes relacionados a isso, álbuns relacionados a isso, músicas relacionadas a isso, né? E vale aqui uma pequena explicação que uma pandemia não é só relacionada aos vírus, né? A gente teve, é claro, as últimas estão relacionadas aos vírus, nós tivemos aí, atualmente estamos tendo, né, a questão do coronavírus, do Covid, né, 19, tivemos H1N1, né, tivemos
gripe suína, tivemos gripe aviária, tivemos SARS no passado, a gente teve também lá a gripe espanhola, mas a pandemia envolve outros casos de outros, né, situações, como por exemplo bactérias. Nós tivemos já a peste negra causada por bactéria, tivemos pandemias de cólera, tá? Então normalmente as pandemias estão envolvidas com micro-organismos, ok? Basicamente bactérias ou vírus, né? Mas o importante é que a gente fique atento, que a gente se informe, que a gente leia os aspectos científicos sobre essas pandemias, as melhores formas de evitar, a gente chama de profilaxia, tá? E é claro, os melhores tratamentos e, se houver um dia, as melhores curas. Tá? Mas estamos aqui para falar de bandas, de sons, né, relacionados à pandemia, e eu vou colocar os meus aqui em ordem cronológica, tá bom? A primeira que eu vou falar para vocês é aqui, Anthrax, Spreading the Disease, né? Olha que nome mais próximo da realidade. Então, primeiro fala um pouquinho, né, a relação aqui com a pandemia. Anthrax, na verdade, é ligado a uma bactéria chamada Anthrax, né? Essa bactéria é a bactéria do carbúnculo, muito comum em animais. Causa umas feridas bem feias, né? Ela pode ser transmitida de várias maneiras, pode ser ingerida, pode cair numa ferida, né? Pode ser inalada e é bem fatal, tá? A gente sabe que o índice de mortalidade, se você não tomar um antibiótico muito forte, muito rápido, né? É um índice de fatalidade muito alto. Por isso que o Anthrax, ou Anthrax, foi a primeira arma biológica inventada. Sim, né? Não pense que isso aí é apenas uma doença, mas foi criada como arma biológica, tá? E aí a banda lá de Nova York, né, os nova-iorquinos do Anthrax, resolveram batizar seu grupo com esse nome. Esse aqui é o segundo disco, o segundo full-length deles, é o primeiro com o Joey Belladonna, né? Antes a gente tinha o Neil Turbin, e o som dos caras ainda é aquele thrash visceral, aquele thrash, alguns chamam de speed metal, né? Bem visceral, e o nome bem legal mesmo, assim, né? Espalhando a doença. Então eles estavam realmente começando a se espalhar, e o Anthrax virou um dos vamos chamar assim, os grandes ícones do thrash metal, né? O Big Four aí do thrash metal. E nesse álbum aqui tem algumas faixas que eu gosto muito, tá? Gosto muito de Gang Ho, né? Uma brincadeirinha no começo, depois uma puta de uma acelerada, Medusa, nossa, uma faixa assim que mais épica, mas muito acelerada no thrash metal aí, tá? Sem contar, a gente tem Lone Justice, Madhouse, e aqui começam outras influências, né? O Anthrax fala um pouquinho de quadrinhos, então eles começam a citar o que eles liam na época. A gente sabe que o Dante Spitz, né, e outros membros da banda gostavam muito de ler sobre esses quadrinhos mais alternativos, que falavam de violência. Então Judge Dredd, né, fala um pouquinho sobre Lone Justice, entre outras faixas, né, The Enemy. É um disco completo, tá? Então vale a pena você conhecer. Essa versão aqui foi uma versão relançada, né, dupla, em Digipack, que vem com um showzinho ao vivo lá no Japão, algumas faixas de demo. Tem uma faixa bem interessante aqui que é o Joey Belladonna Demo, né, que é a Medusa, ele faz a versão demo dele. E é legal que tem umas faixas ao vivo da época do Neil Turbin, que depois foram deixadas de lado, né? Então tem umas faixas assim que é difícil você ver a banda tocar ao vivo hoje em dia, então vale muito a pena, né, dar uma olhadinha aqui nessas faixas. Então Rolling Furies, por exemplo, né? Sem contar essas próprias desse disco, como IDM, Madhouse. Tem um videoclipe bem legal para Madhouse, tá? Vale a pena você ver. Então aqui está Anthrax, bactéria extremamente, né, perigosa, fatal, com Spreading the Disease lá de 1985. Bom, meu primeiro destaque, seguindo a ordem cronológica aí que o Edilson estabeleceu, ele acabou de falar do Anthrax, né, que lançou em 85 o Spreading the Disease, e no ano seguinte essa banda aqui lançou o Raining Blood, falando aqui do Slayer, lançado em 86, terceiro álbum de estúdio, excelente álbum, né, todo mundo conhece. Se você gosta de thrash metal, tem que conhecer, né, uma banda incontornável da história do heavy metal, da música extrema, porque era das coisas mais extremas que tinha naquela época, e foi um álbum que foi muito bem recebido, né, teve uma produção muito boa do Rick Rubin, né, estreando a produção dos trabalhos do Slayer, e acho que deu uma guinada na carreira, né. Eles já eram bem conhecidos no underground, mas foi com esse álbum aqui que eles acabaram se tornando, né, uma banda grande, né, e um álbum excelente. E por que eu escolhi esse álbum aqui? Porque a oitava faixa desse álbum aqui se chama Epidemic, que é epidemia, né?
Quem não sabe, epidemia, né, é o primeiro estágio, né, quando há um vírus, no caso, se espalha, né, numa região, num país, né, é uma epidemia. Quando ele começa a espalhar para outros países, aí se transforma numa pandemia. E é legal falar na pandemia também, porque vocês devem ter visto recentemente aqui, nós recebemos o Carlos Lopes do Dorsal Atlântica, e no álbum Antes do Fim, do Dorsal, ele tem uma música lá chamada Joseph Mengele. E com certeza, se não foi coincidência, foi inspirado pela faixa Angel of Death, aqui do Slayer, né? Porque o Slayer, eles até então, a temática das letras era bem satânico, e aqui eles começaram a mudar, a falar de outros temas, mas sempre relacionados à morte, assassinato, alguns sobre anti-religião ainda, né? Mas já mudava um pouquinho a temática. E a Angel of Death é uma música, né, inspirada no Joseph Mengele, né, que era o apelido desse doutor, né, que fazia experiências com seres humanos nos campos de concentração de Auschwitz. O apelido dele era Angel of Death, né, o anjo da morte. Então, muito curioso. E outra curiosidade, né, a Angel of Death e a Raining Blood são as músicas, talvez as músicas mais conhecidas, mais populares desse álbum, mas são temas longos, né, de 4 a 5 minutos. Mas a maioria dos temas são bem curtinhos, inclusive a Epidemic, né? Tem 2 minutos e pouquinho. Enfim, acho que a maioria das músicas aqui estão entre 2 e 3 minutos, que era uma coisa também diferente, né, nesse tipo de música, né, direta, mas muito boa, né? Inclusive a Epidemic começa com meio que um solinho, né, com uma virada lá do Dave Lombardo. E o Dave Lombardo, para quem não sabe, a gente já fez um programa aqui no canal sobre bateristas, e naquela oportunidade, foi há uns anos atrás, um dos bateristas que eu destaquei foi exatamente o Dave Lombardo, e mostrando esse álbum, entre outros trabalhos dele. Então, o Dave Lombardo foi uma figura muito inconstante na história do Slayer, né? Ele teve desde o início, mas depois, acho que na turnê desse álbum aqui, ele saiu, depois voltou. O Rick Rubin foi lá convencer ele a voltar e tal, mas depois, mais pra frente, ele acabaria saindo novamente, depois voltou, depois saiu de novo, enfim. Ele muito inconstante aqui, a relação dele com o Slayer, mas um cara fundamental, um cara excelente na bateria. Eu sou baterista, então eu adoro o estilo dele, inclusive vi ele ao vivo, não só com o Slayer, mas também com o Fantomas, né, lá em Portugal, mas isso é outra história. Então meu destaque aqui, o primeiro destaque é o Slayer, né, com a faixa Epidemic do Raining in Blood. A minha segunda escolha é uma banda que tem o nome Virus, ou Virus, né? Virus em português, como quer que seja. É uma banda inglesa, né, que lá em 1988 soltou aqui o Force Recon, né, um thrash metal bem tradicional mesmo. Aliás, o som desses caras, embora eles sejam ingleses, eles não remetem ao thrash inglês, né, como lá o Death Wish, o Sacrilege. Eles lembram bastante o thrash americano lá do Bay Area, né, como Testament, Forbidden, ok? A gravação não é lá essas coisas, tá? Não é um primor, mas é uma banda que tem aí, né, vários discos compilados, e recentemente foram relançados em versão dupla pela Mark Records, lá, acho que é do Rio de Janeiro, se eu não me engano, essa gravadora. Então relançou tudo que eles têm, né, como de praxe a Mark costuma fazer. Relançou tudo que os caras têm, compilados aí, são 2 CDs duplos, tá? Essa é uma versão aqui, gente, se eu não me engano, eu acho que essa versão simples aqui, né, do Force Recon, é uma versão não oficial deles, tá? Mas caiu há muito tempo atrás. Então, achei curioso, comprei, nem fui atrás do resto, porque eu não achei que uma banda tão excelente assim, uma banda muito boa. Mas se você curte um thrash metal Bay Area, não se importa muito com a qualidade, tá aí uma banda pra você conhecer. É o Virus, ou Virus, como queira, tá? Em inglês, tá bom? Então tá aí, a banda de 88, tá? Época do vinil ainda. Bom, o meu segundo destaque é uma banda de death black metal, né, que lançou em 2001
o álbum Black Death. Estou falando aqui da banda Burial Mound, um trio finlandês. Uma banda assim bem interessante para quem gosta de música extrema, né? Já tem quase 20 anos, mas eu estava escutando. Na altura eu recebi esse CD da gravadora para fazer um review. E eu não lembro exatamente o review que fiz naquela altura, mas eu fui fazer o meu review agora, né? Fui dar uma escutada e realmente a banda é boa para quem gosta desse tipo de música. Não faz muito o meu estilo, né? Eu não curto muito. Eu gosto de bandas mais ousadas na música extrema, que fazem fusões, enfim. Essa é uma banda mais enraizada no death metal, mais com vocais roçando o black metal e a temática também do black metal. Inclusive vocês vão ver aí nas imagens, acho que um ou dois integrantes ainda usavam corpse paint, mas não todos, né? Eu acho que tem um lá que não usava. Então você vê como a banda estava dividida entre o death e o black metal, né? E ainda não estava tão popular as bandas de black metal, todas produzidas, etc. Mas enfim, por que eu escolhi o Black Death? Black Death é peste negra, a tradução para peste negra, que foi provavelmente a pandemia mais devastadora da história da humanidade, né? Dizimou milhões de pessoas. Estima-se que entre 100 a 200 milhões de pessoas morreram, né, no século XIII, na região da Eurásia, né, Europa e Ásia, o equivalente a quase metade, né, da população total da Europa. Então morreu muita gente, e diferente da pandemia atual, a peste negra era causada por uma bactéria. E uma das formas, né, dessa bactéria é também conhecida como peste bubônica. Então foi uma peste violenta, né? E é um dos temática aqui, não só em geral aqui desse álbum. Eles falam também de outras coisas, né? Tem alguns temas que abordam satanismo, que abordam outros tipos de morte. Esse tipo de banda extrema gosta muito desse tipo de conceito, né? Mas eles também falam aqui, a faixa que abre aqui, vai ter uma intro, depois tem a faixa título, que é a Black Death, ou seja, peste negra. Então, a minha terceira escolha é uma banda francesa de power metal melódico, que resolveu batizar um álbum, né, de power metal melódico com um nome que não tem nada a ver com power metal melódico. Estou falando do Heavenly. O Heavenly é uma banda bem legal mesmo, teve os seus primeiros discos, acho que os 2 primeiros discos lançados aqui no Brasil. Depois, é claro, quando o estilo começou a cair um pouquinho, não lançou mais, mas eu sempre fui atrás. Eu curto muito esse tipo de estilo de música, sempre fui atrás. Eu tenho a coleção completa deles, a banda já terminou. O último disco é o Carpe Diem, mas esse aqui, o disco Virus, é um disco de 2006 e é muito legal. Eu diria que eles estavam no auge aí da criatividade, né? Levando muito bem aquela coisa de bumbo duplo, melodia, aqueles refrões grudentos, né, que você não consegue parar de cantar. E acho legal, né? O interessante é que não combina muito bem, né? Nem a capa, o detalhe da capa, um morto-vivo, né? Zumbi, um tema desse com uma banda de power metal melódico. É uma coisa assim, meio, sei lá, fora de contexto, mas é para provar que realmente não existe limite, né? Quando você quer mostrar o seu talento, mostrar sua música, mostrar a sua criatividade, você pode fazer o que você quiser. Então eu acho até que de repente a banda pode ter assustado alguns fãs, o pessoal pode ter achado que eles estavam indo para um death metal, alguma coisa assim, ou quem não conhecia, né, achou, confundiu, né? Se bem que já em 2006 já tinha bastante acesso à música digital, então a pessoa sempre estava conseguindo dar uma escutadinha, mas eu diria que se fosse naquela época que você tinha que comprar só pela capa, as pessoas iam achar que esse álbum aqui era um álbum de música extrema, tá? Mas pelo contrário, né, tem várias faixas legais aqui, então eu não vou destacar nenhuma delas, mas eu gosto muito do álbum todo. E essa versão que eu tenho aqui é uma versão da Avalon, que é uma versão, não é japonesa, mas é uma versão da Coreia do Sul. Então
vários países começaram a fazer como o Japão, né, colocar uma bonus track aí a mais, tá? Então essa versão aqui tem a bonus track do Japão, né, que é a Spill Blood on Fire, tá? E tem uma versão que é pra Coreia, que é The Joker. Então é coisa interessante, né? Então os caras já estão brigando ali pra ver quem coloca mais bônus diferente. Então essa versão que eu tenho aqui tem não apenas a faixa extra que foi pro mercado japonês, mas como tem uma faixa extra do mercado coreano, tá? Então minha sugestão é que você fique atento a essa gravadora, né? Alguns lançamentos, se você gosta disso, né? De ter a faixa extra, você curte ter sempre um algo a mais nas gravações, essa gravadora Avalon e os lançamentos da Coreia do Sul, né, vale a pena porque eles são mais baratos do que os lançamentos do Japão, tá? E às vezes vem com mais faixas bônus. O grande problema é o frete, né? Então o frete é cobrado como se fosse lá da região extrema, né, uma região realmente oriental, tá? Asiática, então o frete é sempre mais caro, então vale a pena você for comprar já um conjunto de coisas, né, alguns CDs juntos, porque um só de repente não vai valer a pena. Mas aí está, né? Heavenly com o seu álbum Virus, o penúltimo álbum da carreira deles, tá? Por enquanto. Bom, o meu terceiro destaque é uma banda oriunda da Itália, também nessa pegada black metal, mas bem mais ousada, ou seja, daquelas que eu gosto. Eles se chamam The Maldoror Collective e esse álbum se chama New Era Viral Order, ou seja, tudo a ver com o tema que a gente está abordando aqui nesse programa. Uma banda que para mim me chamou a atenção, assim, bem diferenciada, com muitos recursos eletrônicos. Lembra muito essa pegada meio Ministry, só que com os riffs e com aquela voz black metal, aquela voz arranhada mesmo, que eu por acaso nem curto muito, mas funciona aqui, funcionou muito bem. Um álbum que eu gostei bastante de ouvir na altura, estava ouvindo aqui de novo, realmente é bom. A produção poderia ser melhor, eu acho que uma banda dessa, ou esse álbum em particular, que é o único que eu conheço, se tivesse uma produção melhor, a banda conseguiria alcançar muito mais público, né? Porque é uma banda que raramente ouço alguém falar deles, né? Completamente desconhecida. Muito embora eles tenham diversos álbuns, né? Como eu falei, esse foi o debut, mas eu sei que eles têm aí pelo menos mais uns 5 álbuns, uns EPs, acho que também já lançaram álbuns remix, enfim, eles gostam dessa coisa eletrônica, né? Eu gosto bastante de bandas como, por exemplo, Covenant ou mesmo Samael. São bandas que têm essa coisa da música extrema, mas eles conseguem fundir com elementos eletrônicos. Eu gosto bastante. E essa banda foi uma delas. Esse aqui é um promo, né? Simplinho, mas é uma banda que eu até tinha interesse assim de conhecer mais, ter mais álbuns deles, mas realmente é difícil encontrar por aqui, porque é uma banda que aparentemente não saiu do underground. Mas eu queria citar, eu vou abrir aqui alguns temas, pelo menos 3 aqui, que tem tudo a ver, né, com essa nova ordem viral aí que eles falam no título do álbum, né? Então, por exemplo, Hemorrhage Transmission é um dos temas. Drain Wound Cosmosis, outro tema. E o último aqui, que eu acho que tem mais a ver com o que a gente está falando aqui, que é o Epidemic Noise Age. Será que nós estamos vivendo uma era do barulho pandêmico ou endêmico? Vamos pular agora para 2008 e voltar a falar de bandas brasileiras. Eu estou falando do Infected. Infected é uma banda que meio passou desapercebida, infelizmente, né? Nesses anos aí, né, de 2000, 2010, vamos chamar assim, essa década, que a gente teve muitas coisas acontecendo, muitos estilos diferentes, né? Acho que foi uma década mais da coisa sinfônica, gótica, né? Muitas coisas assim, o próprio groove aparecendo, e quem ficou mais na linha tradicional foi perdendo espaço, né? E o Infected lançou Who Is Not, né? Um álbum bem legal mesmo, né? Foi gravado aí pela Mutilation Records, lançado pela Mutilation Records, álbum de thrash tradicional, é claro, de novo, né?
aqueles problemas de sempre que a gente sabe que temos aqui no Brasil, né? O nível de gravação podia estar um pouquinho melhor, um ajustezinho aqui, um ajustezinho lá, mas os caras mostrando muita capacidade, muita criatividade. É um thrash metal bem tradicional mesmo, né? Você gosta daquele som bem rapidão e sujo, com muita sujeira, tá? Os vocais não são guturais, também não são agudinhos, tá? É um vocal thrash metal, então eu acho que, você curte um thrash tradicional, não é retro thrash, não é cópia tentando emular bandas do passado, né? Eles não tentam emular, principalmente Creative Destruction, né? Então nessa fase do pessoal que chama retro thrash ou thrash metal raiz aí, eles fazem um som bem autoral mesmo, e é um disco que me surpreendeu, um disco bem legal, e você acha, fácil esse disco bem baratinho aí na faixa de 10, 15, 20 reais, você consegue encontrar por aí esse álbum, e é um álbum que vale a pena ter na sua coleção, né? O Infected, tá? Então de 2008, ok? Bom, meu próximo destaque, né? Seguindo aqui a ordem cronológica, os dois últimos, um era 2001, o outro era 2002 e agora uma banda de 2003, uma banda norte-americana chamada Law of the Plague, a Lei da Praga ou da Peste. Esse álbum se chama The War Inside. Eles têm aqui uma temática bem de guerra, vocês vão ver aí nas imagens. A capa, começando pela capa, uma máscara de gás aqui, e que também faz uma alusão aqui à guerra química, né? Hoje em dia, esse álbum dos anos 2000, então uma coisa que já existia e que eles usavam como tema, assim, dessas coisas virulentas e tal, eles usavam muito na caracterização deles, né? Eles eram meio camuflados, assim, tudo, e até na abordagem. O próprio press release, eu lembro quando eu recebi, eles colocavam bastante essa coisa da contaminação, eles exploravam um pouco isso como um tema da própria banda. Em relação ao som, eles são catalogados no Metal Archives como uma banda de death thrash, mas eu acho que, na minha opinião, bandas americanas dos anos 2000, todas elas, aquelas que queriam almejar assim algum sucesso mais mainstream, elas tentavam entrar na onda, né, que começava a fazer sucesso do nu metal, né? Não digo que é uma banda de nu metal, longe disso, porque é uma banda que não explorava assim uma grande produção nem nada disso, mas tem aqui um pouco daquela coisa do groove, talvez um pouco do que o Machine Head explorou no início. Tem algumas músicas que lembram um pouquinho Godsmack, mas como se fosse uma versão mais crua dessas bandas, sem produção. Mas é uma banda de metal, é um groove metal. O vocal assim, é um pouquinho mais agressivo do que essas bandas que eu citei, então por isso que eles encaixam ali no death thrash, talvez. Mas uma banda assim, não tão trash quanto eu gostaria, mas é uma banda boa. Law of the Plague, depois esse é o debut deles. A própria banda me enviou, né, na época gloriosa que eu fazia reviews lá em Portugal, não precisava, todo dia chegava CDs para resenhar, então esse foi mais um, diretamente mandado pela banda. Se não foi pela banda, foi pela editora, deixa eu ver aqui rapidinho, porque tinha uma editora, Sim International, exatamente, Sim International Records. Eu não sei se algum dos músicos aqui estava envolvido com essa editora, mas eu recebia várias coisas desse selo. Selo independente, pequeno, lá da Virgínia, né? Mas bacana, e acho que tem tudo a ver aí com o tema que a gente está explorando hoje, a lei da peste, ou da praga, que é esse vírus maldito. Finalizando aí, né, minhas escolhas para esse programa virulento, esse programa pandêmico, esse programa meio doente. Putz, eu acho que eu deixei um dos melhores para o final mesmo. Muito orgulho, assim, muita felicidade. Caiu uma lágrima quando chegou esse álbum na minha casa. Ouso dizer que eles têm que fazer essa versão em LP, é obrigatório, então fica o
recado aí, tá? Vocês têm que lançar isso aqui em LP, sensacional. Estou falando dos meus amigos do Vírus, né? Então uma banda aí bem lá de trás, né? Uma banda bem, vamos chamar assim, experiente, né? Que nunca tinha lançado nada a não ser a coletânea SP Metal, né? E fizeram furor aí com 2 faixas sensacionais, maravilhosas, né? Batalha no Setor Antares e Hopkins, né? Que estão aqui nesse álbum, né? A Batalha no Setor Antares e o Matthew Hopkins, o caçador de bruxas aí, né? Estão nesse álbum que contém mais outras faixas excelentes. O Eremita, gente, que faixa aqui, meu, parece assim, pensa aquele sangue nos olhos dos anos 80, né? Aquela qualidade de criatividade dos anos 80, mas com a qualidade sonora, instrumental, a técnica de agora. Então é como se pegasse o melhor dos 2 mundos, né? Aquilo que é uma coisa muito espontânea, que a banda tinha, excelente qualidade, e colocasse hoje em dia com a parte tecnológica, com a parte de equipamento, com a parte de até experiência pessoal de cada um deles. Então ficou sensacional. Aliás, eu gostaria de falar que tudo aqui é maravilhoso, tá? Esse álbum é maravilhoso mesmo, pra mim excelente, era muito aguardado, todo mundo sempre torcia pro Vírus conseguir lançar alguma coisa. Eles tentaram várias vezes, vai, não vai, né? Não vem aqui dizer porque que a banda não decolou antes, não conseguiu lançar coisas antes, mas olha, valeu a pena esperar, tá? Mais de 30 anos aí. Ah sim, mais uma coisa, né? Parece que os caras eram predestinados. Os caras com o nome da banda Vírus, o nome do CD Contágio, lançado em 2019, e olha o que acontece em 2020. Então não sei, né, até que ponto isso daí é uma coisa assim, uma coisa de, olha, tinha que acontecer, né? Tinha que acontecer isso, conseguimos lançar um disco agora, olha aí, o mundo da pandemia. Eu espero aí que assim que passar essa fase de isolamento, né, social, eles possam fazer vários shows. Certeza que eu vou tentar assistir, né, se os shows forem aí num horário que eu possa frequentar, que eu possa ir, mas eu gostaria muito mesmo de ver a banda ao vivo. Espero que esse aqui seja o primeiro de vários álbuns, que o Vírus retorne às suas atividades, e que, como eu disse, tem que sair essa maravilha aqui em vinil, por favor. Então aí, olha pessoal, eu tô pedindo, hein? Por favor, lancem em vinil, tá? E olha, também um recado, faça a sua parte, compre esse CD, tá? Vale a pena comprar, compre mesmo. Isso aqui é histórico, é uma banda assim que ralou demais, merece o nosso apoio, tá bom, gente? Então ficamos por aqui. Se você tiver sugestões para os próximos programas, próximos temas, próximos assuntos que você gostaria que a gente falasse, tá? Por favor, deixe aí nos comentários, fale o que você gostou, o que você não gostou, e a gente retorna aí num próximo Papo de Colecionador, com algum termo aí diferente, algum tema que você queira escolher diferente, ou qualquer sugestão até para repetir alguns dos temas, se você achar que foi legal esse tema, para falar de uma coisa parecida, um desmembramento disso, né? Alguma banda que a gente esqueceu de falar que você acha que vale a pena, deixa aí, nos recados, deixa aí nos comentários, e a gente sempre está respondendo para vocês, tá bom? Valeu, galera, fiquem em casa, fiquem bem, cuidado, então se cuidem e sempre leiam sobre os assuntos, se informem sobre os assuntos, tá bom, gente? Tchau, tchau, valeu! Bom, eu comecei com Epidemic do Slayer e eu vou terminar com Pandemic do Accept. Blind Rage. Você é fã de Accept? Você vai dizer assim, não, mas a música Pandemic não é do Blind Rage, é do Blood of Nations, né? O álbum de 2010, que foi a estreia do novo vocalista da Accept, do Mark Tornillo. Então por que você está mostrando o Blind Rage? Porque essa aqui é uma edição especial, né? E que traz, vocês vão ver depois nas imagens, né? Que traz um show ao vivo completo no Chile. E, obviamente, tá lá a versão da Pandemic ao vivo. A Accept é uma banda que eu adoro desde lá do início dos anos 80. Embora eles tenham começado a carreira no final dos anos 70, é uma banda que eu acompanho desde sempre gostei.
mesmo com as mudanças de vocalista, né? O Udo, que foi sempre aquele cara mais carismático, mais marca registrada da banda, mas que agora, com o Marco Tornillo, eu vi o Accept ao vivo quando eles estiveram aqui no Brasil e sem tirar nem pôr, você imagina que tá lá o Udo cantando, né? O Mark realmente faz um grande trabalho à frente do Accept. E eu, por acaso, eu não tenho o Blood of Nations, hei de comprar um dia, mas eu tenho aqui o Blind Rage com essa versão espetacular, esse show ao vivo maravilhoso, assim, muitas músicas, repertório tanto das músicas, os clássicos do Accept, quanto as músicas mais recentes, né, ele já está aí acho que já gravou uns 4 ou 5 álbuns com o Accept. Então o Marco Tornillo está representando a honra e a história do Accept, né, à frente dessa grande banda alemã. E é assim que eu termino, né, com esse Pandemic, né, não podia ser diferente num programa dedicado a essa pandemia que a gente está enfrentando nos dias de hoje, especialmente esse ano, né? Esse ano 2020, que vai ser para riscar do calendário, porque realmente ninguém conseguiu fazer nada, né? Tá todo mundo aqui num impasse tremendo. A gente vai tentando, né? Fazendo nossos programinhas, tentando entreter você que é fã de heavy metal, que é fã de rock, que tem a mente aberta, principalmente, para conhecer coisas diferentes, coisas novas, sempre respeitando os grandes clássicos. E o Accept é um grande exemplo disso. Então, assim eu termino o programa de hoje, lembrando apenas que o Papo de Colecionador vai continuar, temos já programado mais um super update para breve e temos também convidados especiais, né? Eu já citei no último programa, que foi a estreia, né, do convidado Carlos Lopes, né? Foi o primeiro programa com convidado especial. Nesse programa eu falei quem vai ser o próximo, mas eu já tenho outros convidados preparados aí. Todos eles vão trazer coisas bacanas das coleções deles para mostrar para vocês e para a gente ter o desafio de replicar, né? Tentar replicar coisas e itens das nossas coleções, né? Que de alguma forma se relacionem ou que os nossos convidados vão trazer para mostrar aqui para vocês. Valeu? Então é assim que eu me despeço. Até a próxima, pessoal. Metal up your ass!